Então agora vamos fazer a correção da prova número 1 de Física do primeiro ano do ensino médio. Bom, para a prova de Física, primeira prova de Física, os conteúdos que caíram foi transformação de unidades e o movimento uniforme. Então são dois tópicos interessantes para vocês fazerem a revisão e agora vocês fazem a correção de prova. Então, antes de mais nada, nós vimos o seguinte, que a gente vai precisar, às vezes, converter as unidades. Por exemplo, se você está em centímetros, eu tenho 50 centímetros, e a gente quer transformar em metros isso aqui. A gente vai usar uma tabelazinha que diz o seguinte, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então essa aqui vai ser a tabelinha que a gente vai usar. E aí a gente vai usar o seguinte, a gente tem uma unidade aqui, ó, que a gente tem o valor, ou seja, centímetro está aqui, ó, e metro, ele vai estar bem aqui atrás, ó. E perceba o seguinte, se eu caminhar para a direita, eu multiplico. Se eu caminhar para a esquerda, eu divido. Por quanto? Aí eu vou ver quantas casinhas eu vou pular para saber. Lembrando que a cada casinha aqui vai valer 10, certo? Cada casinha aqui vale 10 unidades. Então se eu estou em centímetro, está aqui, ó, e vou para metro. Então vou voltar duas casas, ó. Cada casa vale 10, ó. Então aqui no caso vai ficar 50 dividido por o valor que eu estou dividindo aqui, ó. 10 vezes 10 dá 100. Então corta 0 com 0 aqui, ó. 5 dividido por 10 vai me dar 0,5 metros. Ou seja, 50 centímetros é a mesma coisa que meio metro. Se fosse o contrário, se eu quisesse transformar 0,5 metros em centímetros, aí metro está aqui, ó. Se metro está aqui, centímetro está aqui na frente, agora eu vou caminhar para a direita. Então nesse caso eu vou multiplicar 0,5 por uma casa, duas casas, ó. Cada casa vale 10, então eu vou multiplicar por 100. Então nesse caso eu volto a ter os 50 centímetros. Então essa é a ideia de transformação, se a gente precisar trabalhar com comprimento. Ou então com relação ao tempo, nós temos horas, minutos, segundos. Se eu tiver, por exemplo, 180 segundos em minutos, então nesse caso aqui o que vai acontecer? Eu estou em segundos, está aqui, e agora eu vou voltar para a esquerda, ó. Se eu voltar para a esquerda eu vou dividir, é a mesma regrinha. Então 180, vou dividir por quanto? Aí cada casa aqui, ó, que eu pular agora vai valer 60, porque a gente está trabalhando com tempo. Então, no tempo, cada casinha que eu pular vai valer 60. Se eu pular mais uma casinha, vai ser 60 vezes 60. Aqui eu estou trabalhando com comprimento. Certo? Comprimento e tempo. Então, vou dividir por quanto agora? Por 60, ó, justamente para simplificar isso aqui, ó. 18 dividido por 3 vai dar 3 minutos. Ou seja, 180 segundos vai ser 60 segundos mais 60 segundos mais 60 segundos. Como cada segundo aqui eu tenho 1 minuto, então 1 minuto, 2, 3. Então deu aqui 3 minutos. Então essa é a ideia de transformar as unidades. Ou caso eu queira transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se eu pegar metro por segundo e for transformar em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então essa é a regrinha básica para você fazer a transformação de unidades, se preocupar com a unidade única. Ou seja, que você está transformando as duas ao mesmo tempo para outra unidade. E lembrando que toda vez que eu falar que é no SI, o espaço, que é o S, é sempre em metros, o tempo é em segundos, certo? Então basicamente o SI ele adota essas convecções aqui. E aí a partir daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter um móvel, uma pessoa aqui, ó, parada, e todo o trajeto que ela faz, ela vai sair de um lugar e vai chegar em outro. Então, se ela vai sair de um lugar começando desse ponto aqui, eu posso chamar isso aqui de 0 e vai chegar num lá, vamos pôr um valor aqui X, não sei quem é, não sei quanto foi que ele percorreu. Então
Onde ele saiu é que a gente chama de espaço inicial, que é o S0. E o espaço que ele chegou é o espaço final, o S. Consequentemente, nesse trajeto aqui ele gastou um certo tempo, ΔT, ó, que é o tempo que ele saiu daqui, geralmente o T0. E aqui chegou no espaço em T. E para isso ele desenvolveu uma certa velocidade, Vm. Então, para calcular a velocidade, você vai precisar de dois pontos, porque vai partir de um percurso. Então, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Então, nesse caso, quem é o S? O S vai ser S menos S0, que eu não sei quando é que vai partir, e T menos T0. Então, essa é a ideia de calcular a velocidade média, certo? Aí aqui você pode pegar km por hora ou metro por segundo, depende da convenção que eu tiver na questão. Então, o S vai ser o espaço final, que ele vai chegar. O S0 é de onde ele saiu. O T final vai ser o tempo que ele gastou até finalizar o trajeto. E o tempo inicial vai ser sempre zero. Então, como o tempo inicial vai ser sempre zero, então boto zero aqui. Então, vai ficar V igual a S menos S0 sobre T. E aqui eu vou multiplicar cruzado, ó. Vai ficar S menos S0 vai ser igual a VT. Jogando o S0 para o outro lado, S é igual a S0 mais VT. Então essa aqui é a função horária do movimento uniforme, certo? Aqui é chamado de função horária do movimento uniforme, que eu vou chamar aqui de MU. E aí, sempre que aparecer um valor sozinho, ele vai ser o espaço, sem sinal aqui. E quem estiver multiplicando o tempo é sempre a velocidade. Então, se eu pedir o S0, por exemplo, S é igual a 6 menos 2T. Então, eu posso dizer que esse valor aqui é o S0, ó, que é o primeiro valor. E esse menos 2 aqui, ó, é o valor de V, que é a velocidade que ele tem, que é menos 2. Certo? Se o valor da velocidade for positiva, o movimento é chamado progressivo. Se o V for negativo, a gente tem um movimento retrógrado. Ou seja, você tem o limite, certo? O limite aqui para ele ser negativo. Fora isso, como a gente não tem mais espaço aqui, deixa eu botar um novo slide para falar uns detalhezinhos que faltaram aqui e não temos espaço. Então, se eu duplicar aqui o slide, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, o que está faltando? Está faltando a parte dos gráficos. Então, primeiro, se um móvel está nesse trajeto aqui, ó, um móvel está aqui e outro móvel está aqui. Se eles seguirem o mesmo trajeto, as velocidades vão ser todas positivas, ó. Agora, se eles seguirem trajetos contrários, ou seja, um vem de um lado e o outro vem de outro, um vai ter velocidade positiva, porque é no sentido positivo, e o outro vai ter velocidade negativa. Sempre assim. E aqui no meio, eu vou ter um ponto de encontro, PE. Ponto de encontro. Já no primeiro caso, eu vou ter um ponto de ultrapassagem. Ponto de ultrapassagem. Ou seja, se eles têm o mesmo sentido, uma hora o de trás vai alcançar o da frente, porque a velocidade do de trás, vou chamar aqui de V1, ó, V2, V1 e V2, V1 ele é maior que V2, então ele vai conseguir ultrapassar o móvel 2 aqui, ó, e vai ter um ponto de ultrapassagem. Já aqui, nesse caso, vai ter um ponto de encontro. E para isso acontecer, a gente tem que achar a função horária desse, ó, quem é o SA e quem é o SB. Quem é o SA e quem é o SB. Consequentemente, eu tenho que igualar, ó, SA é igual a SB para eu achar o tempo. Se eu quero achar o tempo do encontro, eu tenho que igualar as duas equações, para eu ficar só com a variável t e determinar através de uma equação esse valor. Certo? E caso precise do valor da posição, então S é a posição de encontro ou ultrapassagem. Aqui também, encontro ou ultrapassagem. Então, se eu quiser ultrapassagem também aqui ou aqui, para achar o tempo eu igualo os espaços, e para achar o espaço é só aplicar na formulazinha o tempo.
E lembrando que toda vez que você aplicar o valor do tempo que você achou na primeira fórmula ou na segunda, seja em A ou em B, eles vão ter que ser iguais. Então, consequentemente, vai dar o mesmo valor. Certo? Então, você vai aplicar o valor do tempo na questão que vocês conseguem saber disso. Aí, se o V for maior que zero, o gráfico vai ser mais ou menos assim. Ó. Porque aqui você vai ter o S0, é da onde ele está partindo, ó, e ele é positivo. Ó. Então, S e o T aqui. Então, é esboço gráfico. Se o V for menor que zero, aí você vai ter ao contrário. Ó. O gráfico agora é decrescente. O gráfico começa em cima e termina embaixo. Certo? Então, esse é o esboço mais básico que tem de um gráfico. Se eu quiser o ponto de encontro. Ponto de encontro. Como é que seria o encontro de um gráfico? Aí seria o seguinte, você tem o gráfico aqui cartesiano, e aí você tem o S de A saindo de, sei lá, de um ponto lá, e tem o S de B saindo de outro ponto. E aqui, na hora que eu fizer, como um vai ser negativo, ó, no encontro, então um é descendo e o outro é subindo. Então o B sobe, por exemplo, e o SDA desce. Ó. Aí aqui tem um ponto de encontro dos gráficos, que é o tempo de encontro, que é o T', que é esse tempo aqui, ó. A gente tem que achar esse tempo para achar qual é a posição que eles estão. Se for um gráfico de ultrapassagem, aí ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele não vai ser sentidos contrários, vai ser o mesmo sentido. Então, nesse caso, eu vou ter, por exemplo, um S de A aqui, ó, para lá, e vou ter um S de B mais embaixo ou aqui, ó. Então, nesse caso, eu posso ter um ponto de encontro aqui, ó. E lembre-se, os dois gráficos é subindo. Aqui não, é um subindo e outro descendo. Já que na ultrapassagem, não, vai ser os dois subindo. Então, para montar o gráfico, eu vou precisar do S0 e do tempo de encontro que eles vão ultrapassar ou se encontrar. Certo? Então, para achar esse tempo, você iguala as duas equações e depois verifica se é válido essa equação. Então, sabendo disso, vamos para resolver a questão número 1 da prova. E do seguinte: a função horária do espaço em movimento uniforme em mu é dada pela seguinte equação. Então, a gente tem uma equaçãozinha aqui bonitinha, ó. S é igual a 6 mais 2t. E aqui está no SI. Quando ele está no SI, o espaço é em metros e o tempo em segundos. E aí determine quem é o espaço inicial, o S0. Ora, a gente viu que a equação é assim, ó. Mais VT. Então, consequentemente, quem tiver sozinho aqui, ó, é o S0. Então, aqui o S0 vai ser 6, ó. Então, S0 é igual a 6 metros, por conta tá no SI. Qual é a velocidade do móvel? A velocidade do móvel é quem está multiplicando o T, ó. Quem está junto do T aqui, ó? Eu vou ter mais 2, ó. Então, a velocidade aqui, ó, vai ser 2 metros por segundo, certo? Então, a velocidade aqui, ó, como o espaço é em metros e o tempo em segundos, a velocidade é em metros por segundo. Então, isso aqui é tudo, quer dizer que é o SI. E aqui a posição do móvel no instante t igual a 25, ó. Então, eu vou pegar a equação, ó. S igual a 6 mais 2t. E vou fazer o que? Vou jogar aqui o meu valor, ó. 6 mais 2 vezes 25. Então, o S vai ser igual a quanto? A 6 mais 2 vezes 25, 50. Então, o S aqui, no final das contas, vai ser 56 metros. Então, é só jogar no lugar do T, ó, o valor que eu dou na questão, ó, e fazer as contas. 25, e aí eu faço as continhas. Então, essa aí é a primeira questão da prova. Era bem simples, era só mais uma análise e uma continha de somar embaixo. A segunda: um ciclista parte de um ponto de encontro numa rodovia no marco menos 10. Um outro ciclista B partiu de um outro ponto na mesma rodovia, no marco 50. Sendo as velocidades dos ciclistas menos 20 km por hora e V igual a 10, responda. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Você vai ter que primeiro montar as equações, ó, que eu estou pedindo. Letra A: quais são as funções horárias de cada ciclista? Então, nesse caso aí, você vai observar o seguinte: como um está contra a trajetória, então nesse caso aqui eu só posso adotar 20, né? O menos 20 sai porque menos por menos é mais, então vai ficar um positivo. Então, na letra A aqui, ó. Então, quem vai ser o S de A? Então, a gente vai fazer um esboço aqui, ó. O ciclista parte de um ponto de rodovia no marco 10. Então, ó, vou fazer a rodovia aqui no marco 10, ó, menos 10.
Então vai ter um ciclista aqui. E um outro ciclista partiu de um ponto na mesma rodovia no marco 50. Ó. Então vai ter um marco aqui 50. Esse marco é para dizer que é a posição, certo? Aquelas plaquinhas que tem na estrada é justamente um marco ali. Ali chama marco. Então QM é o quilômetro. Aí o que acontece? Sendo a velocidade dos móveis, V de A, que é esse aqui, ó, igual a 20. E aqui V de B igual a 10 km por hora. Como está tudo km por hora, não pedi nada no SI, então não precisa transformar nada. Então a gente vai começar a montar as funções horárias. Então quem vai ser o S de A? Vai ser o primeiro ciclista, então vai ser o S0 mais V de A vezes T. Então, ó, S de A é igual a S0, que é menos 10, mais 20. T. Então, essa seria a equação horária do primeiro. O segundo, S de B. O S de B é justamente o que? É o valor do espaço, 50. Como eles vão se encontrar, então, ele vai ter velocidade negativa. Então, menos V de B vezes T. Então, S de B vai ser igual a S0, que é 50, menos 10T. Então, a resposta da letra A seria essa equação aqui, ó. E essa equação aqui. Letra B. Qual o tempo para ambos se encontrarem? Para encontrar o tempo, a gente viu que S de A tem que ser igual a S de B. Então, quem vai ser o S de A? Menos 10 mais 20T. Tem que ser igual a 50 menos 10T. Então, nesse caso aqui, agora é só arrumar, ó. 20T mais 10T tem que ser igual a 50. Quando pular o mais 10, ó, mais 10. Então, 30 T igual a 60. T vai ser igual a 60 dividido por 30. Nesse caso, T vai ser igual a 2 horas. Ó. Como é o tempo? O tempo é 2 horas. Então, essa aqui seria a letra B. A letra C é a posição de encontro. Aí a gente viu lá que, tanto se eu aplicar no primeiro ou na segunda função horária, tem que dar o mesmo valor. Então, ó, quem é o espaço de A que ele vai encontrar o outro? Então, vai ser menos 10 mais 20 vezes o valor que eu achei, que é 2. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 20, 40. 40 menos 10 dá 30. Então, o espaço que eles vão se encontrar é no quilômetro 30. Ó. Aqui no meio vai ter um quilômetro chamado quilômetro 30. E aí eles vão se encontrar. E o S de B nada mais é do que a mesma coisa. Só que eu vou substituir agora na equação de baixo. 50 menos 10 vezes 2. 2 vezes 10 dá 20. 50 menos 20 vai dar 30. Ó. Tem que dar o mesmo valor. Se der o mesmo valor é porque a conta está certa. Se der o valor diferente é porque a conta ela está errada. E o gráfico, como a gente viu, como é um gráfico de encontro, é um subindo e outro descendo. Então o esboço gráfico você vai fazer o seguinte: você vai fazer o cartesiano, o tempo em segundo, o espaço em metros, e aqui eu vou colocar quem é o SA, que é o ponto inicial, menos 10. Ó. Então o SA vai ser aqui, ó, menos 10, e vai subir, porque a velocidade é positiva. Então, aqui é o A. Já o outro vai pegar do 50, ó. Tá aqui, ó. Sempre vou marcar o espaço inicial na reta e vou descer, ó. Isso aqui é B. Consequentemente, esse ponto de encontro aqui, ó, a gente tem o valor de T. Quanto foi o T? 2. Então aqui é 2. Só que aqui o tempo vai ser em horas agora, né? E aqui em quilômetros. Então esse é quilômetros. Então esse aqui é o esboço gráfico da questão. Então aí está resolvida a segunda questão da prova. Terceira questão. 2 carros estão transitando em uma rodovia em movimento uniforme, no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, a gente viu lá que a gente tem um movimento de ultrapassagem. Mas o esquema é o mesmo. Tem que achar a equação espacial de cada um deles e depois igualar. Ultrapassagem. A velocidade do carro A é 15. Esse aqui é 15. E do carro B é 10. Como a gente confirmou lá,
que a velocidade de A tem que ser maior de B, por conta que eu tenho que alcançar o da frente. Então tem uma velocidade maior. No instante t igual a 0, ó, os automóveis estão nas posições. Ó. Esse aqui está na posição 0, que eu tirei uma foto, e aqui está na posição 100. Ó. Considere desprezível as dimensões dos automóveis, então o tamanho deles não vai importar. Determine. Então na letra A, quais são as equações? E lembre-se, como a velocidade ela é de ultrapassagem, as duas vão ser positivas. Então, para o móvel A, S de A vai ser quem? Vai ser de onde ele saiu, que é 0, que é o espaço inicial, mais 15t, ó, porque é a velocidade. E S de B vai ser 100, porque já está na posição 100, mais 10t. Então aqui seria a resposta da letra A. Como está tudo em metro por segundo, não precisa a gente especificar isso. Letra B. Ao instante que A alcança B. Então é só fazer aqui o espaço de A, ó, é igual ao espaço de B. Então nesse caso vai ficar 0 mais 15t igual a 100 mais 10t. Então ó, vai ficar 15t, esse 0 cai fora, menos 10t tem que ser igual a 100. Então 15 menos 10 vai dar 5, então 5t igual a 100. Então t vai ser igual a 100 dividido por 5. Então t vai ser igual a 20 segundos. Então eu achei o valor do meu tempo, ó. E aí agora eu sei que vai demorar 20 segundos para ele ultrapassar o da frente. E agora eu vou perguntar a que distância da posição inicial ocorre o encontro. Então eu vou só aplicar aqui, ó, em uma das formas para ver se vai dar a mesma coisa. Então se for S de A, vai ser 0 mais 15 vezes 20. Então 15 vezes 20 vai dar 300, 300 vezes 0, 300 metros. Então é na posição 300 metros que vai alcançar o outro carro. E S de B, vamos ver se vai pedir a mesma coisa, né? Então S de B vai ser 100 mais 10 vezes 20. 10 vezes 20 vai dar 200, mais 100 vai dar 300, ó. Então dá o mesmo valor. Então tá tudo certo. E aí o gráfico, se eu pedisse o gráfico, né? Não pedi o gráfico, mas se fosse para pedir o gráfico, seria um gráfico de ultrapassagem. Eu teria o espaço inicial de A, o 0 aqui, ó, saindo. Então A aqui é o espaço em metros, e aqui é o tempo em segundos. Aqui é o 0. E aí eu teria o outro saindo da onde? O outro saindo do 100, ó. Então o outro, vamos supor que seja 100 aqui, ó. E aí o outro vai passar mais ou menos aqui, ó. Então os dois são crescentes e aqui é um gráfico de ultrapassagem. E esse tempo aqui foi o que eu encontrei aqui, que é 20 segundos, ó. Então nesse caso aqui, a gente tem a questão número 3. A questão número 4 é bem simples. É você converter apenas os dois valores. Então a gente viu que quilômetro por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6. E o de baixo se multiplica por 3,6. Então 126 dividido por 3,6. Se você fizer essa continha aí, você vai encontrar o valor de 35 metros por segundo. E a letra B, eu tenho 30 metros por segundo em quilômetro por hora. Bom, nesse caso aqui eu vou colocar 30 vezes 3,6. Então nesse caso aqui, quando eu fizer essa multiplicação, eu vou encontrar o valor de 108 metros por segundo. Então já está respondido as duas letras da quarta questão. E a quinta, no quilômetro 120 de uma estrada existe uma placa com o seguinte anúncio: posto de gasolina e conveniência a 18 minutos. Então tem um ponto aqui, ó. Isso aqui é um espaço, não sei se vai ser inicial ou final. Tem um tempo. Está dizendo que se o posto de gasolina está localizado no quilômetro 135, como esse quilômetro aqui é maior que esse, então esse aqui é o S0. E esse aqui é o S final, que está localizado no posto. Então qual a velocidade média? Então eu vou ter que achar a velocidade média prevista para fazer esse percurso. Então VM vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Então o ΔS vai ser S menos S0. E o ΔT eu tenho que 18 minutos, ó. Mas como a função está em quilômetros aqui, ó, a posição, a gente vai somar isso aqui em horas. Então eu tenho que converter 18 minutos em horas. Então você vai pegar 18, aí tem quilômetro, hora, minuto e segundo. A
Aí nesse caso o que vai acontecer? Eu vou pegar minuto e vou converter para hora. Então vou pular uma casa para a esquerda. Então vou dividir por quanto? Por uma casa, que no caso é 60. Então vou dividir por 60 aqui, ó. Eu vou ter que achar 0,3 horas. Esse é o valor. Então vou colocar 0,3 aqui embaixo, ó, que foi o valor que eu achei da conversão. E aqui o espaço final vai ser o 135. Então vai ficar 135 menos 120 sobre 0,3. Então 135 menos 120 vai dar 15. 15 dividido por 0,3, você vai encontrar o valor 50 km por hora. Então essa aí seria a resposta da número 5. Então essa aí foi a prova de física. E agora a gente vai para lixa adicional. A lixa adicional, ela serve de bônus para adicionar alguma nota na prova, caso vocês precisem. Então a lixa adicional é o seguinte, ó. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade de 60 km por hora. De Curitiba para Florianópolis, distância 300 km, um ônibus desenvolve a velocidade de 75 km por hora. Qual é a velocidade média, a escalar média, do ônibus percurso de Santos a Florianópolis? Então você vai ter aqui, ó, o primeiro trecho e o segundo trecho. No primeiro trecho vale 480 km. 480 km. E ele fez essa velocidade a 60 km por hora. Já aqui o que aconteceu? Eu vou ter... ele fez o segundo percurso a 75 km por hora e tinha uma distância de 300 km. Então eu vou ter que achar o tempo gasto em cada um desses trechos e depois calcular a velocidade média. Então nesse caso o que vai acontecer? Eu vou ter o ΔT1 aqui, ΔT1, e aqui ΔT2. Então o ΔT1 é justamente o tempo que ele gasta para fazer o primeiro percurso, ó, que é o valor da... Porque você tem velocidade média, que você vai calcular, ΔS sobre ΔT. Como eu quero o ΔT, eu vou pegar o ΔS, ó, e dividir por VM. Então nesse caso aqui o ΔS vai ser 480 dividido pela VM, que é 60. Ó. Então nesse caso aqui, ó, 48 dividido por 6 vai dar 8. Então vai dar 8 horas aqui. Já o ΔT2, você vai pegar o outro espaço lá do outro lado e dividir pela velocidade também. Então nesse caso aqui vai ser 300 dividido por 75. Se eu dividir 300 por 75 vai dar 4. Porque 75 vai dar 150 vezes 2 vai dar 300. Então 4. Então o tempo ΔT aqui, ó, vai ser 8 mais 4. Que no caso vai gastar 12 horas. Então a velocidade média aqui desse ônibus vai ser a soma das duas posições, ó, vai dar 780 km, que foi o trajeto total, e o tempo que ele gastou, ó, no caso seria 12 horas. Então você vai dividir 780 por 12. Então 780 dividido por 12, isso vai me dar 65 km por hora. Então a velocidade média desse móvel nesse percurso foi de 65 km por hora. Esse é o valor final da questão. Então a velocidade escalar média, você tem que descobrir o tempo para depois fazer a velocidade. Não precisa somar as velocidades não, porque aí cada velocidade ela é relativa no tempo. E aí a gente finaliza a primeira questão. A segunda é para você analisar uma tabela. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial e seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Então você tem uma tabela aqui, ó, que no instante t igual a 0 está em 160, t igual a 1 está em 120, t igual a 2 vai dar em 80. Então você percebe que ele vai decrementando, ó, ele vai diminuindo. Então vamos lá, letra A, o que é que ele fala? Determina o espaço inicial, é da onde ele começa, ó, ele começa no 0, então vai dar 160. Então esse 0 é igual a 160. E a velocidade, aí eu vou precisar calcular através de dois pontos. Então a gente pode pegar isso aqui que é o espaço inicial, S0, e aqui o espaço final.
aqui o tempo inicial e aqui o tempo final. Então a gente vai colocar ΔS sobre ΔT. Então vai ficar S menos S0 sobre T menos T0. Então aqui vai ficar o S, que é 120, menos 160, dividido por 1 menos 0. Então nesse caso aqui a gente vai ter 120 menos 160 dá menos 40. Como é dividido por 1, então não vai fazer diferença, então vai ser metros por segundo. Então você tem justamente o valor de menos 40. A letra B. O movimento ele vai ser o que? Progressivo ou retrógrado? Como a velocidade aqui deu negativa, como V é menor que 0, é negativo, o movimento ele é retrógrado. Ou seja, ele diminui com relação ao espaço. Ele vai diminuir nas posições. Ele está voltando na trajetória. E aí eu quero a função horária na letra C. A função horária, S é igual a SO mais VT. Então nesse caso aqui o que vai acontecer, S é igual a SO, que é o espaço que ele percorreu, então menos 60, menos a velocidade, que é 40, vezes T. Então eu montei a equação horária, sabendo o espaço inicial, que é esse aqui, e a velocidade, que é esse aqui. Aí eu monto a equação horária. E aí se você quiser testar, por exemplo, para T igual a 1, 40 vezes 1 dá 40, então 160 menos 40, 120. Para T igual a 2, 2 vezes 40 dá 80. 160 menos 80 vai dar 80 aqui, Para T igual a 3, 3 vezes 40 dá 120. 120 menos 160 vai dar 40. Então tem 40 aqui. Então essa foi a questão número 2. A questão número 3. E agora, dando prosseguimento à resolução da prova, a gente vai partir para a terceira questão. Na terceira questão, a gente tem o seguinte. Já foi, a quarta, 5. Vamos para a terceira questão. Então, nesse caso aqui, a gente vai montar o esquemazinho. Dois móveis percorrem a mesma trajetória e seus espaços estão medidos a partir do marco escolhido na trajetória. Suas funções horárias são S de A igual a 30 menos 80t e S de B é igual a 10 mais 20t. Nessas funções, T é o tempo em horas e S de A e S de B são os espaços em quilômetros. Determine o instante e a posição do encontro. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver se o espaço ele vai ser de ultrapassagem ou de encontro. Mas no caso aqui, como já está dizendo que é a posição do encontro, então um vai vir numa via e o outro vai vir na outra via. Então nesse caso aqui, vamos imaginar que tem uma rodovia aqui com a trajetória, e aqui a gente tem dois móveis, duas pessoas aqui, uma nesse marco e outra nesse outro. E essa daqui, como está negativo aqui, então a gente sabe que o SDA vai ser isso aqui agora, porque a velocidade é negativa, então o sentido é para cá. Então 30 menos 80t. Já esse de cá, que vai para a direita, é positivo, então vai ser o SDB. O SDB é 10 mais 20t. Então nesse caso aqui é só você igualar as equações, fazer que S de A tem igual a S de B. Então nesse caso aqui você vai encontrar um ponto de encontro aqui, em que os dois eles vão se encontrar. Então eu quero o instante em que se encontra e a posição desse encontro. Então S de A é 30 menos 80t igual a S de B, que é 10 mais 20t. Então jogando tudo que tem t para um lado, então menos 80t menos 20t tem que ser igual a 10 menos 30. Então menos 10, menos 80 com menos 20 dá menos 100. Então menos 100t tem que ser igual
Mais 10 com menos 30 vai dar menos 20. Então eu posso multiplicar isso aqui por menos 1. Então vai ficar 100t igual a 20. Então nesse caso t tem que ser igual a 20 sobre 100. Então posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. Então o tempo vai ser igual. Como a gente está medindo aqui em horas, então vou botar aqui, ó, 2 dividido por 10 vai ficar 0,2 horas. Então esse é o tempo de encontro para esse móvel aí. Se eu quiser saber os minutos, é só multiplicar por 60. Então vai ser em torno de 12 minutos aí, mais ou menos, o tempo de encontro dos dois. Então, já que eu achei o tempo, vamos achar agora o espaço. E o espaço pode ser qualquer uma das duas equações, ó, tem que dar a mesma coisa. Então, S de A vai ser 30 menos 80 vezes 0,2. Ou 2 sobre 10, né? Vamos colocar aqui 2 sobre 10, que vai dar a mesma coisa. Ele até fica facilitado pra gente. Se você quiser colocar o 0,2 também, não tem problema. Mas aqui vamos botar o 2 sobre 10 pra gente fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Fica bacana. Corta um zero aqui com um zero aqui, ó. Então 10 cai fora. Então 30 menos 2 vezes 8, 16. Então nesse caso vai ser no quilômetro 14, ó. Porque 30 menos 16 é 14. E aqui vai ser 10 mais 20t. Então, quem é o t? É 2 sobre 10 ou 0,2. Você escolhe o que quiser trabalhar. Aqui vai ser 2 sobre 10. Então posso cortar esse 0 com esse 0 aqui. Aí vai ficar 10 mais 2 vezes 2, 4. Então realmente ele bate aqui, ó, 14 quilômetros também. Então se der o mesmo valor, então eles se encontraram no quilômetro 14. Então a resposta aqui e a resposta aqui da terceira questão. A quarta é uma análise também. Você tem uma função, uma função horária, e ele pede para você determinar algumas coisas. E lembrando que o S, que é o espaço, ele está em metros, e o T está em segundos. Ó. Então determine, olhando para essa equação aqui, ó. E lembrando que S é igual a S0 mais VT. Então nesse caso aqui o espaço inicial, que é o S0, tem que ser igual a 100. E a velocidade escalar, nesse caso aqui vai ser 80. Como está em metros aqui, vai ser espaço em metros e a velocidade em metros por segundo. O espaço quando t vale 2 segundos. Então, ó, S é igual a 100 mais 80 vezes 2. Então vai ficar 100 mais 80 vezes 2 vai dar 160. 160 mais 100 vai dar 260 metros. Então isso aqui seria o espaço para t igual a 2 segundos. No instante em que o móvel se encontra a 500 metros da origem dos espaços. Então nesse caso aqui vai ser 500 igual a 100 mais 80t. Então vai ficar 500 menos o 100 tem que ser igual a 80t. Então 500 menos 100 dá 400, tem que ser igual a 80t. Então t vai ser igual a 400 sobre 80. Então posso cortar um zero aqui com zero aqui, ó. Então o tempo final vai ser 40 dividido por 8 vai dar 5. Então vai ser o tempo de 5 segundos. Então essa é a resposta da letra do item 3. E o item 4, o movimento é progressivo ou retrógrado. Como a velocidade ali é maior que zero, ó, porque ela vale 80, ele vai ser progressivo. Se a velocidade fosse menor que zero, ele seria retrógrado. Mas com a velocidade positiva, ele é progressivo. E a última questão da base do adicional é o seguinte. Um carro de 4 metros de comprimento se desloca em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 15 metros por segundo. Então imagina aqui, ó, tem um carro aqui, ele está se movimentando a 15 metros por segundo. Ele tem 4 metros de comprimento.
e aproxima-se de um cruzamento. Então vai ter um cruzamento mais ou menos aqui com o sinal, ó. Vai ter um sinalzinho aqui, as 3 corzinhas. Quando o carro está a 150 metros de cruzamento, 150 metros aqui, ó, a luz do semáforo passa a ser vermelha, passa de vermelha para verde. Então era vermelha e ela passou para verde. Então ela abriu o sinal. Assim, permanecendo por 15 segundos. Então vai permanecer isso aqui por 15 segundos. A largura da rua é de 26 metros. Então, o alcance que eu tenho aqui na rua, a largura da rua aqui, é 26 metros. E agora é o seguinte. Agora eu vou ter que fazer a base, né? Determine se o carro cruzará totalmente a rua com a luz ainda verde. Então você imagina só o comprimento da rua. Se tem um cruzamento, ele vai cruzar aqui, ó. Ele vai fechar o sinal aqui para dentro. Então ele vai ter um percurso de quê? Um ΔS. E um ΔS de quanto? De 4, que é o dele, mais 150, que é o da rua, mais 26, que é a largura da rua, quando ele vai fazer o cruzamento, ó. Tem um sinal aqui, ele vai cruzar para outra rua aqui, certo? É como se fosse aqui tivesse uma rua paralela. Então o ΔS aqui vai ser igual a 180 metros. Então ele vai percorrer isso aqui. Só que para ele conseguir passar com o sinal verde, o tempo que tem que determinar nessa faixa aqui, ó, tem que ser menor do que 15. Porque se for maior que 15, a gente não consegue passar com o sinal verde, vai ficar o sinal vermelho. Então o tempo aqui, ó, ele tem que ser menor do que 15 segundos. Se eu conseguir um tempo menor que 15 segundos, eu consigo passar o semáforo. Caso contrário, o semáforo vai ficar vermelho e eu não consigo passar no sinal. Então a ideia aqui basicamente é o que? Calcular o valor do tempo, ΔT. Se esse ΔT aqui, ó, for menor que 15 segundos, eu sei que eu consigo passar na rua. Caso contrário, eu não consigo passar. Então aqui vai ficar o ΔS 180 sobre a velocidade, que é 15. Certo? Então é daquela formulazinha. VM é igual a ΔS sobre ΔT. Então se eu multiplicar a cruzada aqui, ó, então posso achar que a outra formulazinha, ΔS é igual VM vezes ΔT. Ou ainda posso fazer o seguinte, ó, ΔT é igual a ΔS sobre VM. Então essa aqui é a resultante dessa daqui, e essa daqui eu estou aplicando aqui, ó. ΔS é 880 metros e o tempo é 15 segundos. Se eu conseguir passar por isso, a velocidade, né? A velocidade é metros por segundo. Então aqui vai dar o seguinte, ó, se eu dividir 180 por 15, isso vai me dar 12 segundos. Então, ó, como 12 ele é menor do que 15, eu consigo passar. Então ele cruza totalmente o semáforo porque o tempo deu menor que 15. Se tivesse dado um tempo maior que 15, eu não conseguiria passar no semáforo. E aqui a gente finaliza a correção do primeiro ano do ensino médio, a primeira prova de física, que consta movimento uniforme.